Graça e paz, querido. Que alegria ter você aqui. Mais uma aula desse nosso módulo 4, Pedras Fundamentais 3. Quanta revelação, quanta palavra tremenda, quanta coisa que você já pôde aprender desde o nosso módulo 1, né? Que coisa tremenda. Estamos ainda falando sobre esse tema tão empolgante, esse tema tão atual, ressurreição de mortos. Logo, logo vai trocar a trombeta e nós subiremos nos céus, nas nuvens em glória. Já falamos que existem a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos salvos. A ressurreição dos salvos se dá em duas fases, onde a primeira fase é quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O espírito que estava morto reviveu, o espírito que estava morto reviveu. E a segunda fase é a que vai se dar naquele grande dia, quando Jesus vier nas nuvens em glória. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, Paulo nos diz que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Paulo está falando acerca da aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte. Ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus venceu a morte para todo sempre. E, na verdade, os salvos em Cristo Jesus, essa segunda fase ainda vai acontecer. Essa segunda fase ainda não se cumpriu em ninguém, na vida de ninguém, nem dos que foram salvos em aliança no Antigo Testamento e muito menos nos que foram salvos em Cristo Jesus, mas é certo que ela vai acontecer. É certo que vamos experimentar essa segunda fase. Paulo nos diz isso também escrevendo a carta para os irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. O título que está aqui sobre a minha Bíblia diz assim: acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Há um consolo para aquele que morre em Cristo Jesus, há um consolo para aquele que perde um ente querido que estava firmado em Cristo Jesus ou que tinha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na verdade, é só um tempo e logo nos veremos novamente. Pastor, vamos nos reconhecer lá? Plenamente, vamos reconhecer, vamos ter lembranças. Uma grande prova disso é justamente a parábola de Rico e Lázaro, que por ter o nome Lázaro, ela perde a conotação de parábola e passa a ser uma história verídica. Jesus estava contando ali um feito de um rico que tinha morrido e um mendigo que vivia à sua porta, chamado Lázaro. Um foi para o seio de Abraão, Lázaro, e o outro foi para o inferno. Aquilo Jesus estava relatando antes da sua ressurreição, que estavam todos no Hades, todos no mesmo ambiente, porém um grande abismo separava o seio de Abraão do inferno. Então, na verdade, nós observamos que não era apenas uma historinha, mas sim um fato real, e nós podemos ver que tanto o rico quanto Lázaro tinham pleno conhecimento, não só pleno conhecimento do que aconteceu nessa terra, mas também, além do pleno conhecimento do que aconteceu nessa terra, teremos também a plenitude, ou seja, o entendimento pleno, e vamos nos conhecer no Espírito, porque ele não tinha visto Abraão, ele não sabia quem era Abraão, mas ele reconheceu: Pai Abraão, peça a Lázaro para molhar a ponta dos seus dedos e vir a me refrescar o lábio. Então a grande verdade é que na esfera espiritual todos se conhecem e na esfera espiritual todos se lembram. Pai Abraão, tenho irmãos lá na terra, peça a Lázaro que vá lá então. E o pai Abraão então diz: olha, quem está aqui não tem como ir lá, não há comunicação
Aí, uma vez que morreu, não tem como voltar. Eles lá têm a lei e os profetas que podem pregar a eles. Então nós vamos ler esse texto daqui a pouco, mas voltando aqui para 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo diz aos irmãos de Corinto: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que coisa tremenda! Como? Através da ressurreição do corpo, através da ressurreição do corpo, os mortos, a segunda fase, a ressurreição física. Ou seja, o espírito não morre, o espírito não dorme, o espírito volta a Deus. Só que Paulo agora fala, nem todos morreremos, ou seja, alguns vão ser arrebatados. Aquele que estiver vivo na vinda do Senhor não passa pela morte. Aquele que estiver vivo na vinda do Senhor, ele não vai para o paraíso, ele não vai conhecer o paraíso, ele vai direto para os céus onde Deus habita, e aqueles que estão no paraíso vão se encontrar com eles nas nuvens. Então Paulo fala, nem todos morreremos. Aquele que estiver vivo, na verdade, ele não vai passar pela ressurreição. Ressurreição é privilégio de quem está morto, não é só aquele que está morto é que vai passar pela ressurreição. E a palavra mais curta que Paulo achou para expressar quanto tempo isso vai durar foi um piscar de olhos, né? Fração de segundos. Não existia esse termo na época, fração de segundos, então ele define como isso se dará num instante, num piscar de olhos seremos transformados. Os mortos já ressuscitaram de maneira incorruptível? Não, ainda não. Estão aguardando este grande dia quando a trombeta soar. Serão transformados, então, as duas maneiras em que o justo ressuscitarão. Já ressuscitou, quando aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, o espírito estava morto, reviveu, mas naquele grande dia, quando a trombeta soar. Versículo 50 de 1 Coríntios 15. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Não sabemos como vai ser o corpo transformado, não sabemos como vai ser o corpo glorificado, mas sabemos que será da mesma forma que o corpo de Jesus, né? Jesus, ele apareceu após a ressurreição, Jesus, ele ultrapassava parede, porta, ele ultrapassava as esferas físicas dessa terra, e Jesus comia, sim, se alimentava. Então nós vamos sim nos alimentar quando chegarmos aos céus, tanto é que ele está aguardando para cear conosco. Desde a morte e ressurreição de Jesus, Jesus está jejuando o fruto da vide, ele está jejuando o suco de uva, o vinho, e até aquele grande dia, até aquele momento, ele vai jejuar para que você chegue lá, para que você esteja firmado com ele e para que você se assente à mesa da ceia. Como se dará? Através da glorificação, ou seja, nosso corpo vai ser transformado, vai ser revestido de glória. Nosso corpo vai ser renovado e vai se unir ali o espírito e a alma, e aí então se dá a ressurreição. E quem estiver vivo é chamado de arrebatamento, que essa transformação será num piscar de olhos. Seremos transformados porque carne e sangue não podem entrar lá, carne e sangue não conseguem suportar a glória de Deus. Então, Paulo define isso em 1 Coríntios capítulo 15, que já lemos na aula passada, como um mistério. E mistério significa que tem coisas que ainda não conseguimos compreender, que a mente humana ainda não consegue explicar ou entender. É um mistério escondido, mas Deus já falou que existe. Então nós teremos sim um corpo glorificado, um corpo transformado, que vai ser exatamente igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui mais uma confirmação, testificação de que será como o corpo dele. 1 Coríntios capítulo 15,
versículos 47 a 49. 1 Coríntios 15, 47 nos diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, imagem de Adão, assim traremos também a imagem do celestial, a imagem de Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Um corpo que não envelhece, um corpo que não se enferma, não tem enfermidade, um corpo que não tem dor, será um novo corpo que nós vamos receber, que Paulo define isso no capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, 35 a 37. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. E que coisa tremenda ver que uma pequena semente brota uma hortaliça, brota um ramo que vai produzir aí frutos e frutos viçosos, e dentro dele uma outra semente. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Que coisa tremenda! Que coisa gloriosa que nós podemos ver aqui nesse grande fundamento, nessa pedra fundamental da ressurreição dos mortos, um corpo imortal, um corpo que vai viver a eternidade. Eternidade não dá para dimensionar o tempo, é eterno, né? Sem fim, duradouro, permanente. Lucas capítulo 20, versículo 36, nos diz: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus falando com os saduceus acerca da ressurreição. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 50 e 51, 6:50 nos diz: este é o pão que desce dos céus. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus aqui falando, quem se alimenta dele, na verdade tem a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 4, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo nos fala que esse tabernáculo é essa carcaça, esse corpo. Você é templo do Espírito Santo e essa é a tua figura material, humana, terrena, terrestre, física. Mas se esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, sem limitações para locomoção, uma casa gloriosa, uma casa tal como Jesus, assim seremos nós. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. João 20, 19 nos diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Veja que Jesus entra com as portas fechadas. Jesus ultrapassa a parede, ultrapassa a porta, e os discípulos estavam com medo. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, ainda não revestiu eles, e na verdade eles estavam com medo. Versículo 26 de João 20. E 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, o texto é claro em afirmar, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Nada na Bíblia está por acaso. Se o texto está dizendo que as portas estavam fechadas, era justamente para demonstrar que ele ultrapassou as portas. E a palavra de Deus nos diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso que não acreditamos, não existe reencarnação. O que é a reencarnação? Reencarnação é um espírito ocupar o corpo que foi de uma outra pessoa. Isso não existe. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, quem morreu não tem mais comunicação. Quem morreu não volta. Se você tem tido sonhos, visões com algum ente querido, isso é lembrança do seu cérebro ou então um demônio que se apresenta na figura dessa pessoa. Cuidado, repreenda, resista e não aceite nenhuma experiência com o morto, porque Deus não permite isso, nem a consulta aos mortos e nem os mortos voltarem. Ressurreição não é reencarnação. Ressurreição, na verdade, é você voltar, tornar de volta ao mesmo corpo, só que glorificado. Então, qual a diferença de reencarnação e ressurreição? Reencarnação é um espírito ocupar o corpo de outra pessoa, mas ressurreição é o espírito voltar ao mesmo corpo, com a mesma alma, só que com ser glorificado. Então, não podemos dizer que a reencarnação e a ressurreição é a mesma coisa de maneira nenhuma. E para terminarmos essa pedra da ressurreição dos mortos, nós temos que falar agora sobre a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos ímpios, então, nós temos que fazer aquelas 4 perguntas. Primeira delas, quem? Quem vai ressuscitar? Os ímpios, todo aquele que não teve aliança com Deus no Antigo Testamento ou não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Os ímpios são todos que rejeitaram a salvação, não confessando Jesus como Senhor e Salvador. Segundo pergunta, para qual propósito? Para quê? Qual o propósito que o ímpio vai ressuscitar? Para punição eterna, para castigo eterno. Como se dará a ressurreição dos ímpios? A palavra de Deus não dá muitos detalhes, a palavra de Deus não faz muita menção sobre como será a ressurreição dos ímpios, como eles ressuscitarão. A Bíblia não ensina, não declara uma forma clara como eles hão de ressuscitar, mas sabemos que hão de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas por uma interpretação dedutiva, nós podemos entender que não será junto com os justos, não será junto com a ressurreição dos justos e nem terá um corpo glorioso, porque glória aponta para o céu, aponta para aquilo que Deus tem, aponta para Deus. Então, não vai ter um corpo glorioso para queimar no inferno, não vai ter um
corpo glorioso, a redenção não existe, não alcança o ímpio. Mas uma coisa que a gente pode definir é que será um corpo indestrutível, será um corpo indestrutível, uma outra composição química que, na verdade, vai suportar as chamas do inferno por toda a eternidade. É um corpo para ser torturado, para ser martirizado. Não temos mais detalhe, não temos mais informações claras na palavra de como será a ressurreição dos ímpios. Sabemos sim que vão ressuscitar e sabemos sim quando no juízo final, no último dia, para condenação eterna. Então podemos concluir dizendo quantos tipos de ressurreição haverá? 2, a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. Na ressurreição dos salvos, ou na ressurreição dos justos, se dará em 2 fases. Primeiro, espiritual, que você que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador já aconteceu, e depois, então, física, que o corpo dos mortos em Cristo Jesus ou em aliança serão transformados. As 2 maneiras possíveis da segunda fase. Os mortos e aquele que estiverem vivo vai receber essa transformação através de um arrebatamento. Quem está vivo não vai ressuscitar, quem está vivo vai ser arrebatado. É o termo usado para essa transformação física para o corpo glorificado. Quando vai se acontecer a ressurreição dos justos? Na volta do Senhor Jesus Cristo, quando a trombeta soar, e aí então os que estiverem firmados em Cristo Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós os que estivermos vivos, como já lemos aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Se você tiver alguma dúvida, vale a pena você conferir lá, capítulo 4, 13 a 18, que nós já lemos aqui nessa aula. E a palavra de Deus também nos garante que o revelado pertence ao homem, mas o oculto pertence a Deus. O que Deus nos deu acerca dessas informações da ressurreição é até aqui. As ressurreições se darão em épocas e em condições diferentes. A ressurreição dos justos é a primeira dos que estiverem mortos e logo na sequência nós os que estivermos vivos. E aí então depois no juízo final ressuscitam aqueles que ressuscitarão para condenação eterna, vergonha e desprezo eterno. Por isso que a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição que será chamada desde a primeira morte de Abel até aquele momento que a trombeta soar. Essa ressurreição vai ser algo tremendo e glorioso, ao qual nós podemos observar a palavra de Deus definindo até aí. E na ressurreição dos ímpios, quem? Depois da tribulação, depois do milênio, se dará então essa ressurreição dos ímpios, todos os ímpios, desde Adão até o término do milênio, para quê? Para horror e vergonha eterna, para julgamento e condenação eterna. Não temos claro na Bíblia como se dará e não podemos entrar em detalhes e ficar aqui em especulações de como vai ser a ressurreição dos que não têm aliança com Deus. Mas a palavra de Deus nos define em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, até que os 1000 anos se completasse, fica subentendido aqui, até completar o milênio, o ímpio não ressuscita. Até terminar esse tempo, o ímpio, essa dispensação, o ímpio não ressuscita. A ressurreição dos ímpios se dará numa vez só, depois que acabar todas as coisas, na consumação do tempo, depois dos 1000 anos. Para quê? Para serem julgados segundo as suas obras, para irem para o lago de fogo. Esta é a segunda morte, esta é, na verdade, a condenação
eterna. Agora, muitos perguntam, para que vão ser julgados se já estão condenados? Eu, particularmente, creio que haverão níveis diferentes de tortura, haverão níveis diferentes aí de juízo, porque senão não havia necessidade de serem julgados. Quem é julgado para saber qual condenação recebe. Então, aquele que não ouviu e foi condenado pela ignorância, ele não vai receber a mesma tortura do que aquele que ouviu, que conheceu o Evangelho e rejeitou Jesus e renunciou aí o Jesus ou blasfemou do Espírito Santo. Vão ser níveis diferentes de tortura para a condenação eterna. Por isso, então, o julgamento. Senão, não há sentido, não há propósito em ter um julgamento, visto que todos já estão condenados. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus nos diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus chama essa ressurreição dos ímpios de ressurreição da condenação. Ela se dará numa fase só, numa vez só, e na consumação dos tempos, na consumação dos séculos. E aí ficamos, então, para concluir essa matéria, respondendo a pergunta, onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Você pode ler depois o capítulo inteiro de Deuteronômio 8, o capítulo inteiro de Eclesiastes 9 e reler mais uma vez o capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 15. Deus condena terminantemente a consulta a mortos. Por quê? Não é um morto que vai que vai responder ou que vai retribuir a essa consulta, mas sim um demônio que, se possível, se transfigura até em anjo de luz para poder enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Paulo diz que tem pessoa até que está se batizando em nome dos mortos. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala dessas seitas que se batizam pelos mortos, que se batizam por entes queridos que já morreram. E além de não crerem em ressurreição, Paulo também afirma daqueles que não acreditam na ressurreição. Não que Paulo estivesse aceitando ou ensinando consultar ou batizar pelos mortos, de maneira nenhuma. Nós temos que entender que, na verdade, ele está confrontando as heresias da época que perduram até os dias de hoje, muitas delas com nome diferente, com uma seita diferente, com uma nomenclatura diferente, mas o diabo, na verdade, usa as mesmas táticas e as mesmas mentiras. Ressuscitar é sair de um estado de morte e ir para o estado de vida. Ressuscitar é sair de um estado no sentido do mesmo corpo. Já falei aqui que ressurreição não é a mesma coisa que reencarnação. Reencarnação é o credo, é a crença que afirma que um espírito ocupa outros corpos. Isso não existe. Agora, ressuscitar é quando a pessoa volta para o mesmo espírito, para a mesma alma, o mesmo corpo, só que glorificado. O mesmo corpo. Então, a importância de nós entendermos a essência da palavra. Da mesma forma que a Bíblia nos ensina que existe um mundo visível, físico, com as leis físicas, material, palpável, mas também existe um mundo invisível. Um mundo invisível que a palavra vai definir, que é o mundo onde estão os mortos. Existem duas palavras, uma no Velho e outra no Novo Testamento, que falam deste lugar e, dependendo da versão, vai aparecer a palavra no original. No Antigo Testamento, em hebraico, vai aparecer a palavra Seol ou Sheol. Seol ou Sheol, e quando a referência for no Novo Testamento, vai aparecer a mesma palavra agora referente ao grego, Hades. Sheol ou Seol ou Hades significa no original lugar onde estão os mortos, lugar onde estão os mortos. Dependendo da sua tradução em português, o Testamento pode até apresentar essa palavra no original, Seol ou Sheol, ou até dependendo da tradução, pode vir como inferno, morte, sepultura,
além, sepulcros. Vale a pena você conferir na sua Bíblia esses textos que nós vamos ler agora, qual a descrição da sua versão bíblica que é definido como local onde estão os mortos. Só que, quando se fala acerca de Sheol, inferno, morte, sepultura, além e sepulcros, tudo está relacionado ao inferno, é o mesmo local, o mesmo ambiente que é levado nomes e titulações diferentes, mas é o local onde estão os mortos. No Antigo Testamento, Sheol. Não são dois lugares distintos, é simplesmente a tradução do hebraico para o grego, do grego para o hebraico. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, versículo 9. 14:9 nos diz assim: o inferno, ou dependendo da sua tradução, o além, a morte, a sepultura, o sepulcro. Na minha versão, revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida, diz: o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós e fostes semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Aqui então, mediante o Antigo Testamento, traz na minha versão o termo inferno. Algumas versões traz até o termo exato do original, o Sheol, ou Seol. Lucas capítulo 10, versículo 15. Lucas capítulo 10, 15 nos diz: e tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Até o inferno serás abatida. Ezequiel, capítulo 32, versículo 21, Ezequiel 32, 21, nos diz: os mais poderosos dos valentes lhes falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e lá estão lá os incircuncisos, transpassados à espada. Desceram ao inferno, desde o meio do inferno estão lá os incircuncisos, os transpassados à espada. Mateus capítulo 16, versículo 18, 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 11, versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Teria ela permanecido até hoje. Tem uma versão que traz a própria palavra no original, escrita Hades. Hades, local onde estão os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui está sendo narrado acerca de o corpo de Cristo. Foi escrito que não entraria em decomposição, né? Não, teu santo veja a corrupção. Então entendemos que Hades ou Seol ou Sheol é o mesmo lugar, é o mesmo espaço conhecido como inferno, morte, além, profundezas da terra, ou as partes mais baixas, ou até o mundo dos mortos, porque todos os mortos, até a ressurreição de Jesus, iam para lá. O Hades, todas as vezes que aparece na Bíblia, faz menção de ele ser para baixo. Alguns definem como ser o centro da terra, né? Mas na verdade faz menção de ser para baixo. Ezequiel capítulo 31, versículo 16 a 18. Ezequiel 31, 16. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa.
Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhantes em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos. Jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é o Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Por duas vezes o profeta fala sobre a terra mais baixa ou o centro da terra. Algumas versões diz descerá ao além, outras versões dizem descerá ao Sheol, Seol, às profundezas da terra. Então Seol ou Hades, na verdade, possuía dois ambientes dentro do mesmo local, porque significava local onde estão os mortos. E eu quero encerrar essa matéria falando um pouquinho aqui da parábola de Jesus de Rico e Lázaro. Vamos trabalhar em cima dessa parábola para estabelecermos essa pedra fundamental da ressurreição dos mortos, aonde nós lemos aqui em Lucas capítulo 16, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, e aí então nós vamos concluir essa aula falando exatamente do que Jesus estava querendo dizer com a parábola de Rico e Lázaro. Para ser uma parábola não pode ter nome próprio. Quando se tem nome próprio, na verdade, perde a conotação de parábola e passa a ser uma história real por ter um nome próprio. Embora o termo em cima aqui seja nomeado da parábola de Rico e Lázaro, muitos defendem aí a posição de que Jesus estava narrando exatamente algo espiritual que aconteceu. E por outro lado, o rico não é dado o nome porque ele está no inferno, ele está queimando ali no inferno e, na verdade, então, Jesus não poderia falar aí em carne, sangue, em vida, que aquele homem foi para o inferno. Alguns até afirmam que Lázaro era conhecido e que vivia à porta de um rico que morava ali nas redondezas, nas cercanias e que tinha morrido por aquele tempo também, juntamente com a morte de Lázaro. Mas aqui nós vamos ver então o que Jesus está narrando acerca da parábola do rico e Lázaro, se era do contexto dele ou não, tem grandes verdades nesse texto, principalmente por serem palavras de Jesus. Versículo 19 de Lucas 16 nos diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse-lhe ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus traz aqui grandes verdades, e essas verdades, na verdade, nós temos que estar atentos a essas verdades e temos que estar observando a essas verdades que Jesus nos apresenta. Em primeiro lugar, a parábola Jesus não quer dizer que todo rico vai para o inferno e todo mendigo vai para os céus. Não
Não é isso. Na verdade, aqui aponta justamente para o pobre de espírito, humilde de espírito, mas era um homem que passava suas necessidades e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, que na verdade era um homem próspero que não se importava com os pobres, que não servia a Deus, que não vivia aí nessa posição. Por um lado, nós sabemos que os dois estão no Hades, porque Jesus não havia morrido e ressuscitado, então ainda estava no lugar onde estão os mortos, aonde o próprio texto Jesus explica que havia um abismo que separava aquele que estava no seio de Abraão para aquele que já estava em tormento eterno, aquele que estava no seio de Abraão para aquele que já estava no inferno. O que vai ser inaugurado no dia do juízo final é o lago de fogo. O inferno já existe, eles já estão em tormenta, tanto é que o rico pede, peça a ele ao menos para molhar a ponta do seu dedo e vir a me refrescar os lábios, porque estou em ardente chama. Por outro lado, nós observamos também que aqui é o prisma do fundo da caverna. O que é o prisma do fundo da caverna? O prisma do fundo da caverna é quem está no fundo da caverna consegue enxergar à distância tudo que está lá fora no claro, mas quem está lá fora no claro não consegue enxergar o que está no fundo da caverna. Então, na verdade, através dessa posição, nós podemos entender que o rico estava em local de trevas, de tormento, e que conseguia enxergar pai Abraão, conseguia enxergar Lázaro, mas Lázaro não conseguia enxergar ele que estava ali no fundo. Então, há muitas verdades aqui que nós precisamos observar, e esse é o cenário de Jesus, do Hades, até Jesus ressuscitar. Depois que ele ressuscitou, Paulo nos diz em Efésios que ele desceu às partes mais baixas e tirou o cativo do cativeiro e levou então a um outro ambiente chamado terceiro céu ou paraíso. Nenhuma dessas nos demonstra que há sala de espera ou que há purgatório, de maneira nenhuma. Na verdade, a alma vai para aquilo que a pessoa decidiu em vida, para a posição que a pessoa decidiu em vida, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ela já está no seio de Abraão, no paraíso, no terceiro céu. Mas aquele que não aceitou, não fez aliança com Jesus Cristo, não passou pela porta, não decidiu em vida por Jesus Cristo, já está em tormento, já está no inferno. Neste lugar tem as almas dos que já morreram. Foram, na verdade, então, essa situação. Agora, terceiro céu e paraíso. 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4, vai nos dizer: a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo está falando de si mesmo na terceira pessoa. Conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Terceiro céu aqui, não no sentido de ter andares, não no sentido de primeiro andar, segundo andar, terceiro andar ou o céu mais alto, não. Mas se referindo a um terceiro ambiente, que é diferente do céu onde Deus habita e é diferente desse céu que a gente contempla ao olhar para cima, ao olhar para as nuvens. Então ele está definindo como um terceiro ambiente, porque ele não achou palavra suficiente para definir que era diferente, distinguir da onde Deus habita, da onde Jesus está. Então, na verdade, Jesus desceu às partes mais baixas, tirou o cativo do cativeiro e transferiu a alma dos mortos em aliança, ou dos mortos em Cristo Jesus, para esse ambiente denominado agora, então, de terceiro céu. Em contraste aí com as estrelas visíveis, com o universo e a constelação, paraíso aqui identificado como terceiro céu, local de comunhão e bem-aventurado por Deus. Lucas capítulo 23, verso 43, Evangelho de Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus vai dizer ali ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, quando Jesus revela a carta para ser entregue a Éfeso, ele revela a João, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E agora, diante da parábola do rico e Lázaro, nós vemos que essa parábola extremamente séria surgiu da zombaria dos fariseus, dos saduceus, com relação à vida eterna, com relação a onde estão os mortos. Essa parábola surgiu aí da zombaria que eles faziam do ensinamento de Jesus pregar a ressurreição. Aqueles líderes religiosos, eles possuíam uma vida de luxo, eles viviam com amor ao dinheiro, na ganância, né, nos prazeres que a riqueza podia comprar. E é uma parábola que ensina sobre o terrível fim daqueles que esperam somente nessa vida, daqueles que vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos, pecaminosos, humanos e egoístas. Seio de Abraão é um local honrado. E Abraão por quê? Porque ele é pai da fé, ele é o patriarca que começou aí a aliança de Deus, a aliança abraâmica na dispensação patriarcal. Então, por isso, ele é honrado como pai da fé e por isso seio de Abraão. E os anjos o levaram ao paraíso. O seio de Abraão é um lugar de descanso, é a expressão aparentemente aí aonde vem justamente essa tranquilidade, esse descanso, e também pode ter sido usada para descrever na época a parte do Hades reservada ao justo, reservada àquele que foi salvo, que depois da ressurreição de Jesus mudou de ambiente. Hades é a morada dos mortos, lugar da alma dos que partiram, e dos que partiram sem aliança ou sem Cristo já estão no Hades, num ambiente chamado inferno, ou seja, o mundo não visto dos mortos. Esse reino, até a ressurreição de Jesus, era dividido nessas duas partes. Pós-ressurreição de Jesus, a gente só pode afirmar que essa parte do inferno continuou ali. A parte que estava no seio de Abraão foi esvaziada e foi levado para o terceiro céu ou paraíso. E assim, então, nós vemos que quando Jesus ressuscitou, procedente do paraíso, ele desceu, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, desceu às partes mais baixas da terra e esvaziou esse lugar e levou consigo a alma de todos aqueles que estavam cativos, mas que viviam na esperança da salvação para a casa do Pai. E mesmo que Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então hoje, quando um crente morre em Cristo Jesus, ele sai deste corpo, né? O corpo volta ao pó, o corpo é a parte da tricotomia que dorme, mas o espírito não, o espírito volta a Deus e a alma vai então exatamente para o paraíso do cristão, do crente em Cristo Jesus. E do ímpio não fica perambulando por aí, não fica aí à toa, não, de maneira nenhuma. Ela vai para o Hades, que é a morada dos mortos, a morada das almas dos perdidos. Então, todavia, ali já é como o inferno em chamas, e o que vai ser inaugurado no último dia é o lago de fogo, que será o depositário final de todos os que morreram sem Cristo, aonde nós podemos ver isso daí mais uma vez em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4,
e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a imagem, e não receberam sinal da testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta foi a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Já em Apocalipse, capítulo 6, verso 9, 6, 9 a 11 nos diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, lá no Hades, não tem altar do Senhor. Então, nós observamos aqui exatamente paraíso. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 24. Filipenses 1, 21 a 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, o termo estar no seio de Abraão, desejo de partir, significa encontrar-se perto do santo patriarca, encontrar-se perto de Abraão, a fim de compartilhar dos estados de bênção. A descrição não deixa dúvida de que o homem rico já estava num lugar de punição eterna. E aí a importância de nós entendermos que Jesus desceu sim a essas partes mais baixas, quando Paulo afirma, escrevendo aos irmãos de Éfeso, em Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, na verdade, Jesus tirou o cativo do cativeiro e levou, inaugurou um ambiente chamado terceiro céu ou chamado paraíso, ao qual ele próprio disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o último texto para a gente encerrar essa aula, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou. Vale dizer que o teor da pregação de Jesus aqui não foi de maneira nenhuma para a salvação. Claro, se ele tivesse pregado para a salvação, todos aqueles que estavam em tormento querem sair do tormento, então todos aqueles teriam sido salvos. Mas para que a pessoa possa ser salva, ela tem que confessar em carne e sangue. Depois que ela morreu, depois que ela deixou o corpo desta carne, não tem mais a segunda chance. Depois que ela morreu, não tem mais jeito. Então, enquanto a vida, enquanto respira, ela tem que declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus pregou aqui aos espíritos que estavam presos com o seguinte teor: olha, vocês estão em tormento porque rejeitaram a aliança com Jeová. Vocês estão no seio de Abraão porque aceitaram a aliança
com Deus Jeová. E tirou ali o cativo do cativeiro e levou então ao paraíso, ao terceiro céu, e ali então agora ele deu dons aos homens. Assim como os ímpios não vão para um inferno definitivo, os justos também não vão para o céu definitivo quando morrem. Quando morrem, eles vão, na verdade, para onde decidiram em vida, já salvos, paraíso, e perdidos, inferno. Isso não é purgatório. Isso daí, na verdade, é para aguardar o juízo final ou o arrebatamento e aguardar a ressurreição. Mas é claro, mediante a parábola que Jesus nos mostrou de Rico e Lázaro, é claro que eles estão lúcidos. Quem está no paraíso está com o Senhor, o que eles estão fazendo e como eles estão lá, não nos cabe dizer. Os mistérios pertencem a Deus. Porque o próprio Paulo disse, eu vi coisas ali que ao homem não é lícito falar. Não temos nenhuma referência palpável do que eles estão fazendo ou se Elias e Enoque estão lá. Mas, na verdade, sabemos que esse ambiente é chamado de terceiro céu e o que fica para nós é a grande verdade, o que é fundamento, o que é pedra fundamental, é certo que haverá ressurreição. A ressurreição de mortos, tanto dos salvos quanto dos ímpios, vai acontecer, você acredite ou não, é o que a palavra de Deus nos garante. Que você esteja pronto e preparado para a primeira ressurreição, para a primeira que é aquela dos salvos. Que Deus te abençoe poderosamente. Encerramos aqui mais uma pedra fundamental desse ensino das pedras fundamentais 3, ressurreição dos mortos. Fica conosco, assista a próxima aula, onde nós estaremos falando sobre a última pedra desse módulo 4, juízo eterno. Que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.